Olá, tudo bem? Eu sou Everaldo Gondim e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre vida poderosa de oração. Nós sabemos como cristãos que é necessário ter um relacionamento com Deus e esse relacionamento vem por intermédio de oração. Sim, buscar a Deus, orar sem cessar, clamar ao Senhor, fazer petições a Ele. E Ele diz em sua palavra que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a minha intenção nada mais é do que te dar 7 dicas de como ter uma vida poderosa de oração. Querido, o primeiro ponto de uma vida poderosa de oração requer que você tenha fé em Deus. Isso mesmo, parece simples, parece até redundante, mas não é. Uma fé inabalável em Deus fará com que a sua oração chegue aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, querido, primeiro ponto é ter fé em Deus, uma fé inabalável, uma fé que faz o pedido, deixa nas mãos de Deus e Deus resolve conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Querido, o nosso segundo ponto é arrependimento. Sim, meu irmão, não adianta fazer petições. Não adianta orar e chorar e se relacionar com Deus através das lágrimas e das emoções, se você não se arrepender dos seus pecados. Lembre-se, pecado nos separa de Deus. Pecado nos leva à morte. Entendendo isso, você então vai compreender em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário arrependimento para que a nossa oração possa passar do teto. O nosso terceiro ponto é agradecimento. A palavra do Senhor vai nos dizer: em tudo dai graças. Sim, dar graças ao Senhor, ser grato a Ele por sua bondade, por sua graça, misericórdia e amor que nos acompanham todos os dias. Seja em palavras ou em ações, seja grato a Deus. Levante ações de graças a Ele, pois o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Acompanhe comigo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17, que vai dizer: tudo o que fizerem, sejam em palavras, sejam em ação, façam em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amado irmão, um coração grato exala o doce perfume de Cristo. Então seja grato por tudo. Ah, irmão Everaldo, estou passando por tribulações. Seja grato a Deus. Estou passando por tempo de alegria e de bonança. Seja grato a Deus. Sim, amado irmão, devemos ser gratos a Deus pela cura, pelas bênçãos, pelos milagres, por cumprir a sua palavra. Deus não é fiel a homens, Deus é fiel à sua palavra. Seja grato por tudo e tenho dito. Meu irmão, me acompanha aí no quarto ponto. Entenda o seguinte, o quarto ponto ele é fundamental. Humildade. Precisamos entender que dependemos de Deus para tudo. Precisamos de Deus ao acordar, precisamos de Deus a ir ao trabalho, ao retornar dele. Precisamos de Deus para que a nossa família seja abençoada. Precisamos de Deus para que possamos ter livramento em tempo certo. Precisamos de Deus para que os nossos celeiros sejam fartos. Precisamos de Deus em tempos de aflição. Então é o seguinte, humildade. Humildade é fundamental neste processo.
A palavra do Senhor vai dizer o seguinte em Provérbios capítulo 22, versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Quer ter vida em abundância? Quer ser honrado por Deus? Quer ter das riquezas espirituais e materiais? Tenha humildade. Se ajoelhe e busque a face de Deus. Meu amado irmão, o nosso quinto ponto dessa nossa jornada de uma vida poderosa de oração vai falar sobre confiança. Sim, confiar em Deus é necessário. Precisamos pedir e confiar que Deus é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Se a palavra de Deus diz que se crermos, se orarmos crendo, seremos curados, assim há de se cumprir. Se a palavra de Deus diz que a nossa família será abençoada se for fiel a Ele, então vai se cumprir. Se a palavra de Deus diz que há uma terra prometida e que Ele vai levar o seu povo a essa terra prometida, então vai se cumprir. Confia no Senhor e na força do seu poder. Deus é fiel à sua palavra. Eu quero deixar aqui Isaías capítulo 12, versículo 2, que diz: Deus é minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Confia no Senhor e o mais Ele o fará. Segue comigo para o sexto ponto. Esse sexto ponto vai fazer com que a sua oração chegue ao trono do Senhor e ela seja respondida. Eu não tenho dúvida disso. Você precisa ter fé, você sabe disso. O sexto ponto vai falar sobre persistência, perseverança. É necessário perseverar em oração para que Deus assim faça a vontade dele, que é soberana. Eu quero contar rapidamente um testemunho meu. Lembro-me que quando cheguei na primeira igreja batista em Abel Figueiredo, uma jornada maravilhosa de 2 anos de ministério naquele lugar, eu propus à igreja que fizéssemos 40 dias de oração. E foram 40 dias de oração desafiadores. Os irmãos saíam das suas casas, dos seus trabalhos às 6 horas da tarde para estar na igreja. Amados, era incrível. A gente orava, buscava e clamava a Deus, para que Deus nos apontasse um lugar onde pudéssemos levar a mensagem de Cristo, isso mesmo, levar a palavra de Deus, e que pudéssemos ganhar almas. Então, no último dia, todos nós estávamos exaustos, cansados daquele tempo de oração. Mas eu entendo que estávamos vazios de nós mesmos, pois havíamos durante 40 dias persistido em uma ação poderosa e amorosa de Deus. Sim, amados irmãos, nós conseguimos um lugar chamado Carne de Sol, onde é uma parada de caminhoneiros para quem quer ir ali para São Pedro da Água Branca, para o Maranhão. E nós fazemos um culto lá toda quinta-feira. E calhou que no término dos 40 dias, nós então chegamos lá no Carne de Sol para levar a mensagem. Eu estava cansado, todo mundo cansado. E, gente, a gente chega lá e tá sem energia o lugar. Só naquela lamparina, aquela fumacinha preta, sabe, que entrava nas minhas narinas enquanto eu estava pregando a palavra de Deus. E então o Espírito Santo toca no meu coração e diz que eu precisava fazer o apelo. E ali nós ganhamos homens, mulheres e crianças para Jesus. Se não me engano, foram 12 pessoas que tivemos a oportunidade de discipular e de levar o amor de Deus. Era dentro de um bar, gente. Eu perseverei junto com o povo de Deus naquela igreja. E a gente levou a mensagem de salvação e pessoas foram salvas. Sétimo e último ponto, o grande finale. Entenda, esse sétimo e último ponto será o fator diferenciador. Você e eu precisamos ser submissos a Deus. Sim, submissão.
obediência à vontade de Deus, que, lembre-se, é boa, perfeita e agradável. Para que a minha oração seja atendida, eu preciso ser submisso a Deus, submisso ao dono dessa obra, submisso ao autor e consumador da minha fé. Eu preciso obedecê-lo, porque oração requer ação. Então, no momento que eu oro, que eu peço a Deus, que eu intercedo ao Senhor para que algo aconteça, para que uma bênção possa vir sobre a minha vida ou a vida do meu próximo, eu preciso me submeter à sua vontade, porque Deus vai agir através da minha pessoa. Entenda isso, seja submisso. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, ele diz: seja forte e corajoso. Você não pode se desviar do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Querido irmão e irmã em Cristo Jesus, submissão ao Senhor é fundamental para que você tenha uma vida poderosa. Não é uma vida medíocre, não é uma vida fraca de oração, mas uma vida poderosa. E eu tenho certeza que as comportas dos céus vão se abrir e você será ricamente abençoado, a sua família será ricamente abençoado, as pessoas do seu trabalho serão ricamente abençoadas. Não se esqueça disso. Bem, submissão a Deus requer que eu deixe aqui um versículo bíblico. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Se liga nesse versículo, meu irmão e irmã em Cristo. É benção. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Sim, Jesus Cristo orando a Deus, o único que podia salvá-lo da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Querido amado irmão e irmã em Cristo, seja submisso a Deus. Ore. Se precisar derramar lágrimas na oração, derrame. Se entregue totalmente ao Senhor. Se entregue à sua vontade. Se entregue ao querer de Deus. E eu tenho certeza que as ricas bênçãos do nosso Pai Celestial serão derramadas sobre a sua vida, a vida da sua família, a sua vida espiritual, a sua vida financeira. Ah, meu irmão, em todos os aspectos da sua vida, você será mais que abençoado. No nome do Senhor Jesus eu creio. Amém. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço do seu amigo Everaldo Gondim.